Ele foi soldado romano e mártir do quarto século cristão. Venha comigo neste vídeo e vamos mergulhar na história de Santo Expedito de Melitene, que veio se tornar um dos santos mais venerados do Ocidente, onde foi aclamado como patrono das causas urgentes. Meu nome é João Pereira Júnior e seja muito bem-vindo ao canal JP Júnior. E já peço a você que deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. São muitos os países que veneram o santo que celebramos neste dia 19 de abril, entre eles o Brasil, onde as igrejas e capelas colocadas sob seu patrocínio podem se contar aos milhares. Seu culto, podemos perceber, encontra-se muitíssimo difundido por todo o globo, tanto no Oriente quanto no Ocidente, e particularmente aqui. Ironicamente, Expedito figura dentre aqueles santos cujos actas são bastante tardias e estão repletas de lendas, e no caso dele, como nos casos de muitos outros, sua própria existência foi e é negada por alguns hagiógrafos. Nós, por outro lado, não duvidamos que tenha existido de fato um Santo Expedito, haja vistas que, apesar do seu culto só ter se consolidado muito recentemente na história, ele é mencionado junto a outros mártires no Martiriológio Jeronimiano, um documento antiguíssimo da primeira metade do século V que, por sua vez, foi compilado com base no registro ainda mais antigo, provavelmente no Martiriológio de Nicomédia, que foi escrito entre os anos de 360 e 411. Em Melitene, na Armênia, no século IV, os santos mártires Hermógenes, Caio, Expedito, Aristônico, Rufo e Gálata. Isto é tudo, absolutamente tudo, o que temos como registro histórico sobre nosso santo. Tudo mais quanto dissermos ou ouvirmos não passa de mera especulação. Reconstituir, portanto, a história de Expedito e de seus companheiros mártires não é uma tarefa fácil, pois, se não quisermos, e com efeito não queremos, encerrar aqui mesmo nossa história, precisamos recorrer a outras fontes não diretamente relacionadas a eles. Santo Expedito foi, isto é certo, um cristão martirizado no século IV, na antiga cidade armena de Melitene, atualmente conhecida como Malatia, no sudeste da Turquia. É bastante provável que ele tenha sido soldado, membro de um grupo de guerreiros romanos encarregados de garantir que os bárbaros não avançassem em direção a Roma, sede do Império naquele tempo. Alguns pesquisadores argumentam que, talvez, Expedito tenha sido comandante-chefe da Legião 12ª Fulminata, a qual pertenceram também Maurício, Exupério, Cândido e Vito, que, com centenas de outros, foram martirizados em defesa da fé cristã em torno do ano 287, a maioria deles em Agauno, na Suíça. A fé cristã, como bem sabemos, foi e é duramente perseguida desde sua origem, tendo experimentado somente de tempos em tempos de relativa paz, uma paz simulada como a que experimentamos hoje. Expedito, nós o localizamos na história alguns anos depois da morte de Diocleciano, que foi um dos mais sanguinários e cruéis assassinos de cristãos. Acontece que, com o Edito de Milão, celebrado entre o imperador do Ocidente, Constantino, e do Oriente, Licínio, as perseguições aos cristãos oficialmente cessaram. Constantino era filho de Santa Helena, e ele, certamente influenciado pela mãe e levando em consideração razões econômicas e políticas, decretou em nome de todo o império que os cristãos não deviam ser, a partir daquele dia,
13 de junho de 313, impedidos de qualquer forma de praticar sua fé abertamente. Como, no entanto, vimos no dia 3 de fevereiro, quando celebramos São Brás de Sebarte, cuja história você também pode encontrar aqui no canal, as coisas não funcionaram tão bem quanto pretendia Constantino, pois já no ano 314, Litinho se voltou contra ele, rechaçou o Edito de Milão e voltou a perseguir e a matar os cristãos do Oriente. É nesse contexto que encontramos São Brás e muitos outros mártires. É bem verdade que depois da morte de Litinho, Constantino assumiu o trono como único imperador de toda Roma, cujos poderes abrangiam toda a região da atual Turquia e alcançavam inclusive partes da Armênia e do Azerbaijão. Entretanto, principalmente a partir do ano 337, o Império Sassânida, o único império persa pré-islâmico, começou a investir pesado em sua luta contra os romanos, que estavam cada vez mais estendendo para o Oriente sua abrangência. Neste contexto, os persas consideraram os cristãos como traidores, partidários de uma Roma cada dia mais cristianizada. Sapor II, que foi o Shah, que quer dizer o soberano dos Sassânidas, no ano de 309 a 379, decretou em 341 a perseguição e a morte de todos os cristãos da Pérsia. Dentre os primeiros prisioneiros, obviamente, encontravam-se os soldados romanos. Como no caso de São Sebastião, que é celebrado a memória no dia 20 de janeiro e é padroeiro aqui da minha cidade de Igarapiaçu, talvez Expedito não tenha a princípio declarado a sua fé, uma vez que, praticando-a somente às escondidas, poderia oferecer benefícios e certo conforto aos irmãos que fossem feitos prisioneiros. Isto é apenas uma suposição nossa, é evidente, pois não temos como garantir esta versão. Certo é que Expedito e seus companheiros Aristônico, Caio, Hermógenes, Gálata e Rufo acabaram sendo descobertos pelos persas e teriam sido levados perante os juízes. Bastava o fato de serem soldados romanos para que fossem mortos. Como, no entanto, isto parecia pouco, eles eram ainda por cima cristãos, quer dizer, duplamente réus. Interrogado, Expedito teria confessado sua fé e sua disposição em morrer por amor a Jesus Cristo, tendo sido condenado imediatamente à morte por decapitação, assim como seus amigos, sentença esta que foi executada no mesmo dia. Não sabemos exatamente quando se deu o martírio de Expedito. Alguns historiadores afirmam que ele teria sido decapitado não sob o domínio de Sapor II, mas sim ainda sob Litinho, que, como dissemos há pouco, voltou a perseguir e a matar os cristãos no Oriente a partir do ano 314. Seja como for, tanto numa versão como na outra, Expedito e seus companheiros teriam dado seu testemunho diante dos juízes e dos governadores com tanto ardor que os teria inflamado de ódio contra eles. Em algumas traduções, no dia 19 de abril, no Martirológio Jeronimiano, o nome de Expedito aparece como Eupídio, o que resultou em uma confusão muito grande entre os fiéis devotos, que passaram a considerar a existência de dois santos distintos. No entanto, para nós, os dois nomes parecem remeter a uma única e mesma pessoa. Eupídio, que também foi chamado como Expedito, haja vistas que o termo latino expedictus era também utilizado pelos soldados dos primeiros séculos como apelido dos chefes das tropas romanas. E se é verdade que Eupídio ou Expedito foi comandante da 12ª Legião, então as coisas se encaixam perfeitamente.
De fundamentos que nos parecem bastante questionáveis, há uma outra história que intenciona justificar o nome de Expedito. Já nos tempos modernos, teria sido encontrado nas milenares catacumbas romanas um rótulo intacto, onde repousava os restos de um soldado mártir dos primeiros séculos, cujo nome era ignorado. As sagradas relíquias teriam sido levadas para o Vaticano, onde foram examinadas e guardadas com devoção. Foi então que as religiosas de certo convento de Paris teriam reclamado de Roma a doação das relíquias de algum mártir, para que elas fossem inseridas no altar de sua igreja conventual. Os ossos do soldado desconhecido teriam sido, pois, disponibilizados. Alguém teria escrito sobre a urna que guardava os despojos a palavra italiana expedito, que significa literalmente expedido, ou seja, enviado. Quando as religiosas parisenses receberam a sagrada encomenda, elas entenderam que Expedito era o nome do santo, encerraram as relíquias sob o altar de sua igreja e se responsabilizaram por inventar, entre aspas, a sua história. Da França, a devoção a Santo Expedito se difundiu por todo o mundo. Ora, como dissemos, esta versão é muito contestável. Não que ela não seja verdade, pois de fato há não só um, mas alguns soldados mártires romanos que acabaram sendo batizados pela fé do povo como expeditos. Entretanto, o expedito que hoje celebramos parece não ter nada a ver com o expedito romano, cujas relíquias terminaram na França. O principal detalhe aqui é que o nosso expedito de hoje teria padecido o martírio no Oriente, na cidade de Melitene, como afirma o martirológio jeronimiano, não em Roma. O túmulo de Expedito de Melitene e de seus companheiros mártires, é bem verdade, acabou se perdendo com o tempo e não temos como identificá-lo. Ainda assim, parece-nos muito improvável que suas relíquias tenham sido levadas para serem sepultadas nas catacumbas romanas. Além do mais, é importante também argumentar: o nosso expedito de hoje, a qual alguns chamamos como Eupídio, já era venerado na Alemanha do século XVIII, quer dizer, antes das relíquias do expedito romano terem sido descobertas e, pelo ao menos desde o ano de 1781, ele já figurava entre os santos patronos da cidade de Acciaiali, na ilha italiana da Sicília. Como se não bastasse, na Idade Média, em Turim, na Itália, havia um distrito cujo nome era uma homenagem ao mártir Santo Expedito, o de Melitene, não romano, que naquele tempo era venerado como patrono dos mercadores. Também há alguns poucos resquícios do culto prestado a ele na França do século XVI. Por fim, tratamos da iconografia de Santo Expedito de Melitene. Ele é retratado pelos artistas como um forte e jovem soldado romano que esmaga sobre os pés um corvo e que traz numa das mãos uma cruz e um ramo de palmeira, o símbolo do martírio. Na cruz, vemos escrita a palavra latina Hodie e no bico do corvo vemos uma faixa na qual lemos as expressões cras, cras. O simbolismo da imagem é muito forte, se bem que lendário. Em sua juventude, Expedito estaria sendo tentado por um demônio que, sob a forma de um corvo, gritava insistentemente cras, cras, que em latim significa amanhã, como que querendo dizer que sua conversão à fé cristã deveria sempre ser adiada para o dia seguinte. O santo, tendo desmascarado o espírito imundo, pisou na cabeça do animal e bradou Hodie, que quer dizer hoje, significando sua adesão imediata ao cristianismo.
Também por esta razão é que Santo Expedito de Meryten acabou sendo relacionado às causas urgentes, quer dizer, às necessidades do agora, do imediato, do hoje. Em suas gravuras mais antigas, no lugar da cruz, Santo Expedito era representado segurando um relógio, sempre com o mesmo significado do hoje. Quanto a nós, convencidos de que sim, de que no céu há pelo menos um Santo Expedito que alvejou suas vestes no sangue do Cordeiro, conforme está em Apocalipse, capítulo 7, versículo 14. Particularmente neste dia 19 de abril, quando o celebramos, suplicamos sua poderosa intercessão de junto de Deus, colocando sob seu patrocínio todas as nossas necessidades, especialmente aquelas das quais mais precisamos para imitar seu exemplo de fidelidade a Jesus Cristo, que, como ele, nos deixemos planificar pela ação do Espírito Santo, a fim de que não adiemos para amanhã a nossa efetiva conversão à fé. Por isso, oremos. Ó Deus, força na fé e auxílio na fraqueza, associai-nos à paixão e à ressurreição do vosso Filho pelo exemplo e pelas preces do vosso mártir Santo Expedito, para que possamos gozar eternamente com ele a perfeita alegria de vossa presença. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E agora, como sempre, eu peço a você que compartilhe esse vídeo, deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Deus abençoe a você e sua família. E até o próximo vídeo. Santo Expedito de Meryten, rogai por nós.